Boa tarde, meu nome é Renata e eu vim falar sobre a ditadura militar no Brasil. Tudo começou com um presidente chamado Jango. Ele começou a tomar medidas de esquerda, o que era mal visto pelo povo. Ele começou a promover reforma agrária e o povo achou que ele estava querendo transformar o Brasil em Cuba e não ficou tão satisfeito. Os militares, vendo a insatisfação do povo com o governo dele, acharam ali uma oportunidade de aplicar esse golpe. Então, eles foram e aplicaram esse golpe e acabou dando certo. Então, quando os militares aplicaram o tal golpe, esse presidente, Jango, ele não quis fazer nada. Por quê? Ele poderia pedir ajuda da Europa, mas causaria uma guerra no Brasil, o que causaria milhares de mortes, e ele não quis fazer nada, ele deixou por isso mesmo. Nisso entrou o presidente Castelo Branco no lugar dele, que promoveu os atos institucionais. Foi o primeiro ato dele na presidência. Ele promoveu os atos institucionais, que são 5 atos. São muitos atos, mas os mais importantes são os 5, que é o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4 e o AI-5. Mas, Renato, o que eram esses atos institucionais? Eu vou falar pra vocês. Teve os 5 atos mais importantes e os 5 são. Vou falar primeiro os 4, porque o 5 vai vir depois, eu vou explicar direitinho. O primeiro ato institucional foi a cassação de mandatos. Além da cassação de mandatos, a suspensão de direitos políticos. O AI-2 era o bipartidarismo, ou seja, ele fechava os partidos políticos existentes. E o AI-3, que promoveu as eleições indiretas. No AI-4 ele já legitimou seu golpe. Então, o povo não tá nada satisfeito com isso, até porque as eleições indiretas, eles não poderiam voltar para ser o presidente. Então, o povo ficou tipo, não gostei. Bom, já em 1974, o presidente Costa e Silva assumiu, né, a presidência. E a relação entre os estudantes e os militares ficaram cada vez mais acirradas. Nessa época já houve manifestações de ruas, e uma das como pode dizer, agressivas manifestações foi após o assassinato do estudante Edson Luiz pelos militares, ou seja, os militares assassinaram esse estudante, e aí teve uma manifestação enorme, bem agressiva, e a passeata dos 100 mil. Nisso, já quase no fim do governo dele, ele legitimou o AI-5. E aí entra o governo do Médici, que era propaganda e repressão. Ou seja, acontecer um milagre econômico no país. Ou seja, o dinheiro na economia subiu. Acho que os índices de PIB chegou a 10% no país, ou seja, bastante. Só que o povo não sentiu isso no bolso, né? Mas ok. Um tempo depois, houve uma crise internacional de petróleo, ou seja, causou instabilidade no país. Já estava com a desigualdade, causou agora instabilidade no país. E nessa época o regime militar já estava perdendo o apoio do povo e tudo mais. E aí houve o governo do Geisel, ou Geisel, como vocês preferirem. Meio que era o governo lenta, gradual e seguro, ou seja, ele queria voltar tudo ao normal, lentamente, de forma segura. E aí ele planejou o fim do AI-5, ato institucional 5, ele planejou esse fim. E fez. Porém, ele colocou no lugar a abertura de repressões. E já em 1977, retrocederam o processo de abertura política. Aqui entra, né, o governo de Figueiredo. E nesse governo ele promoveu a Lei Anistia em 1979, onde os exilados poderiam retornar ao país de forma ampla e geral, ou seja, até os militares que foram acusados de tortura poderiam voltar para o país, né? E aí ele também fez o polipartidarismo, onde havia novos partidos, sabe? Novos partidos políticos. E assim
alguns grupos insatisfeitos. Entre esses grupos tinha um grupo chamado Linha Dura. Eles fizeram atos terroristas para desestabilizar o governo, de certa forma, né? O primeiro ato, na verdade foram muitos, mas um dos que deu certo foi a carta-bomba e o atentado ao Rio Centro, que era onde ocorria um show de MPB, ou seja, tinha muita gente lá e teve um atentado lá, né? E aí a população começou a colocar pressão para escolher o seu presidente, né? Aí houve o movimento Direta Já, que eu acho que se você perguntar para alguns avós ou pais seus, alguns podem ter participado, não sei direito. Só que não adianta muita coisa. Nisso entra o presidente Tancredo Neves. Mas ele faleceu antes de assumir o cargo e seu vice Sarney assumiu e deu início ao governo civil, acabando com a ditadura militar no Brasil.